Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E agora, para este vídeo, uma pergunta importante. Você conhece o fenômeno fisiológico da redistribuição do fluxo sanguíneo durante o exercício? O que acontece com o fluxo sanguíneo quando nós saímos da condição de repouso para a condição de exercício numa sessão de treino qualquer? O que é esse fenômeno fisiológico da redistribuição do fluxo sanguíneo? Pessoal, vamos lá então, vamos conhecer isso. Redistribuição do fluxo sanguíneo durante o exercício. O que é isso? Em primeiro lugar, antes de olhar para os valores, esquece um pouquinho aqui, antes de olhar para isso, quando nós estamos na condição de repouso, os músculos, obviamente, têm uma demanda metabólica que é aquela de repouso e, portanto, não precisam de muito sangue, muito oxigênio, muito nutriente. E nós estamos com um nível de sangue circulando, com um débito cardíaco, que o coração, o volume de sangue que o coração está bombeando a cada minuto, que é compatível com a demanda metabólica dos músculos e do organismo para essa condição de repouso. Na medida em que nós saímos do repouso e começamos a fazer exercício, a demanda metabólica dos músculos aumenta. E aumenta em função do quê? Da intensidade do exercício que nós estivermos realizando, seja ele qual for o exercício, correr, pedalar, nadar, pular corda, fazer musculação, jogar futebol, a intensidade vai determinar a demanda metabólica, e isso vai determinar as condições do músculo que devem ser atendidas pelo restante do organismo. E acima de tudo aqui para nós, quanto o coração, a partir daquilo que os músculos estiverem realizando, quanto o coração vai precisar bombear de sangue, dentro daquilo que ele tem de débito cardíaco máximo, de condições de bombeamento. Então, na medida em que nós saímos do repouso e vamos para o exercício, o coração tem que bombear mais sangue para atender a demanda metabólica dos músculos. Por exemplo, o MET. Olha esses conceitos aqui. A partir daí, nesse momento, e tem vídeo aqui falando disso, que no momento do exercício, todos os órgãos aqui e sistemas trabalham para quem? Para o músculo, para atender a demanda metabólica dos músculos. E parte disso tem a ver com o fluxo sanguíneo para os músculos. Então, o fluxo precisa ser pensado para os músculos. O coração e o organismo como um todo tem que resolver. O coração bombeia, mas nós temos que fazer agora chegar esse sangue para os músculos. O que acontece, então? Na condição de repouso, como é que esse sangue, como é que o débito, aquilo que o coração está bombeando de sangue por minuto, como isso é distribuído para todos os órgãos e sistemas? E na hora do exercício, como esse sangue é distribuído para todos os órgãos, sistemas e para o músculo? E isso muda. É a isso que nós denominamos de redistribuição do fluxo sanguíneo durante o exercício. Na condição de repouso, o sangue é distribuído para todos os órgãos e sistemas de uma forma, com um percentual do débito indo para cada um. No exercício, tudo muda para atender quem? O músculo. Aí o fluxo é quase todo ele pensado em função das demandas do músculo. E gera, então, esse conceito e esse fenômeno da redistribuição do fluxo sanguíneo. Vamos entender isso? Então, deixa o exercício aqui um pouco. Na condição de repouso, nós temos aí, em média, um débito cardíaco, quer dizer, o coração está bombeando mais ou menos 5 litros de sangue por minuto. Desses 5 litros que estão circulando por minuto, os músculos, como estão em repouso, e a demanda é essa de repouso, não estão ali contraindo, eles recebem toda a musculatura, aproximadamente 20% desse débito cardíaco. Então dá mais ou menos quanto? 1 litro por minuto de sangue está indo para os músculos, agora na condição nossa de repouso. Isso é o suficiente para atender a condição de repouso e para manter a vida celular das fibras musculares. A região esplênica, trato gastrointestinal, fígado, rim, pâncreas e outros ali, das vísceras como um todo, essa turma toda é quem mais recebe sangue na condição de repouso. Aproximadamente 55, 56, quase 60% de todo o fluxo sanguíneo disso aqui está indo para essa região esplênica. Trato gastroestômago, intestino, rim, fígado, baço, pâncreas. Isso significa mais ou menos de 2,5 litros a 3 litros por minuto agora no repouso, indo para essa região. Então a prioridade na condição de repouso é para essa região, e tem uma lógica.
O coração recebe no repouso aproximadamente 4% desse débito e, portanto, mais ou menos 200 ml por minuto. Lembra, nessa condição de repouso, o coração está batendo ali mais ou menos 70 a 80 vezes por minuto, com débito de 5 litros por minuto. Isso aqui, 200 ml circulando, né, nas coronárias, para ele já é o suficiente. O sistema nervoso central recebe aproximadamente 14% desse fluxo, olha só que interessante, isso representa mais ou menos 700 ml por minuto de sangue, né, no sistema nervoso central, e a pele mais ou menos 6% disso, algo em torno de 300 ml de sangue por minuto. Aí eu vou para o exercício, começa uma sessão de treino. Imagina que eu agora estou fazendo um exercício numa intensidade máxima, então um exercício de 100% do VO2 máximo, um exercício, portanto, de intensidade máxima. E aí a gente discute o submáximo. Numa condição de exercício de intensidade máxima, agora lembra comigo, os músculos precisam de muito sangue, de nutrientes chegando, de glicose, de oxigênio, então tem que ir muito sangue para ele. Lembra que tem vídeo aqui falando. Na condição de exercício, eu repito, todo mundo aqui trabalha pensando em quem? Nos músculos, todo o resto é secundário, todo o resto é de menor importância. Quem manda no funcionamento do organismo na hora do exercício é o músculo. Então, se todos os esforços de todo mundo são para atender aquilo que o músculo pede em termos de sangue, de nutrientes e por aí vai. Então, quando eu estou no exercício de intensidade máxima, os músculos estão numa demanda metabólica máxima, altíssima. Se fosse um indivíduo sedentário, um homem, adulto, jovem, de 20 e poucos anos, isso significaria o coração dele, como ele está no máximo, na intensidade do VO2 máximo, o coração dele com um débito cardíaco máximo, que significa algo em torno de 20 a 22 litros por minuto. Então, obviamente, o que eu tinha antes no repouso, 5 litros, no exercício máximo, num indivíduo sedentário, saudável, 20 litros por minuto. Se fosse um indivíduo moderadamente treinado, isso aqui seria de 25 a 30 litros por minuto, no indivíduo altamente treinado, de 35 a 40 litros por minuto. Estou usando o exemplo aqui de um sedentário. De tudo isso agora que o coração está bombeando de sangue, que ele já aumentou porque a demanda dos músculos está aumentada, de 5 para 20 litros por minuto, que agora o coração está bombeando então a cada minuto, quanto disso agora vai para os músculos? Olha só, em torno de 80 a 85% do débito daquilo que o coração está bombeando, numa condição de exercício de intensidade máxima, em torno de 80 a 85% desse sangue todo está indo para os músculos, que recebiam no repouso 20%. Olha como o músculo é prioridade. Algo em torno de 16 a 17 litros por minuto. Quase tudo vai para os músculos. De 20 litros por minuto que o coração está bombeando, os músculos estão recebendo 16 a 17 litros por minuto. Eu já volto nisso aqui que vocês vão fazer comigo o cálculo do volume de sangue, né, do fluxo, por exemplo, para a musculatura das pernas, se esse indivíduo estiver correndo na intensidade do VO2 máximo. Vocês vão ver que fantástico que é isso, comparando com o repouso. Olha agora, o que é a redistribuição, Cássio? No repouso, para quem era a prioridade do fluxo sanguíneo, para a região esplânica, estômago, intestino, fígado, rim, pâncreas, baço e tal. Olha agora, essa turma recebia antes algo em torno de 55 a 60% de todo o fluxo sanguíneo no repouso. E eles abrem mão de tudo isso e na hora do exercício máximo intenso, 5 a 6% de todo esse fluxo vai para essa região. É por isso que não dá, por exemplo, fazer uma refeição maior depois, durante o exercício, ou imediatamente antes do exercício. Faz uma refeição grande e aí vai treinar mais intensamente. Vai devolver tudo. Por quê? Porque com esse fluxo mínimo não há condição para fazer a digestão. E o sistema vai, peraí, o estômago, o intestino estão precisando de sangue para digerir o alimento que ele acabou de ingerir, aí uma quantidade maior. Não, mas o músculo também está, e a demanda do músculo é grande. Falou, em exercício a prioridade é do músculo, esquece aqui, não tem digestão, não tem absorção, esquece. Por quê? Porque o músculo é sempre prioridade quando nós estamos nos exercitando. Isso aqui é a redistribuição. No repouso, enquanto em torno de 60% do fluxo vai para essa região. No exercício intenso máximo, 5, 6%. Então o organismo faz isso, o sistema nervoso central e o restante, o sistema vascular faz isso.
redistribui músculo, a prioridade é você. Vai tirar isso fundamentalmente de quem? Dessa região esplênica. Estômago, intestino, rim, pâncreas, fígado, baço. É essa turma que, entre aspas, se sacrifica no exercício, recebe menos sangue e deixa esse sangue ir para os músculos. Esse redirecionamento, já vamos ver o restante, esse redirecionamento é determinado primariamente e fundamentalmente pela ação do sistema nervoso autônomo. E, obviamente, em função do quê? Do aumento do tônus adrenérgico, tônus simpático adrenérgico, aumenta a atividade do sistema nervoso simpático. O aumento da adrenalina, né, e noradrenalina, e principalmente a adrenalina circulante, nessa região esplânica, quando o sangue passa por aqui com a adrenalina, ali tem os vasos, tem os receptores nos vasos sanguíneos alfa-adrenérgicos. A adrenalina passa ali, liga aos seus receptores alfa-adrenérgicos na região esplânica e promove vasoconstrição. E aí, os fluxos sanguíneos para essa região diminuem, porque aqui eu estou com os vasos sanguíneos contraindo. Ao mesmo tempo, aumenta a adrenalina, lá nos músculos, nos vasos sanguíneos que irrigam os músculos, lá nós temos os receptores beta-adrenérgicos. A adrenalina passa, liga nos seus receptores beta-adrenérgicos, lá nos músculos, e promove aqui vasodilatação. É isso que é o determinante primário do redirecionamento ou da redistribuição do fluxo. Redirecionamento ou redistribuição do fluxo sanguíneo não são a mesma coisa. Vasoconstrição na região esplânica e vasodilatação para os músculos esqueléticos. Vasoconstrição mediada pelos receptores alfa-adrenérgicos. Vasodilatação mediada pelos receptores beta-adrenérgicos nos vasos sanguíneos que irrigam os músculos. Isso determina que quanto mais intenso estiver o exercício, eu tenho maior descarga simpático-adrenérgica e, consequentemente, eu vou ter mais vasoconstrição esplânica e mais vasodilatação muscular. Vamos ver o restante, só para vocês verem algumas curiosidades? Olha só que bacana. Então, a região esplânica entrega, se sacrifica, o sangue é para o músculo. Então, essa é a redistribuição. Sai mais dessa região e vai para os músculos. Olha só, e o coração? O coração não muda, ele continua com os mesmos 4%. Só que o fluxo para ele aumentou de 200 para 800, porque nós estamos com uma quantidade, um volume de sangue circulante maior, um fluxo sanguíneo maior. Então agora, de 20 litros por minuto, continua indo 4% para o coração. Mas foi para 800 ml por minuto. 4 vezes mais, de 200 para 800 ml por minuto. Por quê? Porque agora o coração está batendo 180, 190, 200 vezes por minuto. Aumentou a demanda metabólica. Aumentou o duplo produto para ele. Dá uma olhada aí, tem esse conceito. Então ele precisa de mais fluxo também, precisa de mais energia, precisa de mais fluxo e vai. Só que percentualmente é o mesmo, olha aí. Só que aumenta o fluxo sanguíneo absoluto para o coração, de 200 para 800 ml por minuto. O sistema nervoso central diminui percentualmente, mas aumenta um pouco mais, vai de 800 até 1 litro por minuto, o que significa dizer que no momento do exercício, o fluxo sanguíneo central aumenta, e é por isso também que melhora a função central como um todo, que melhora a circulação central, que melhora a irrigação, que mantém, aumenta mais a longevidade das células como um todo, porque o exercício não faz bem só daqui para baixo, Ele também, fazer exercício também aumenta o fluxo sanguíneo central, vai de 800 até de 4 a 5%, de 800 até 1 litro por minuto, então aumenta em termos absolutos em relação ao repouso. E a pele recebe mais ou menos 600 ml, 2% disso. Percentualmente diminui, mas do ponto de vista absoluto também aumenta. E aí precisa aumentar o fluxo sanguíneo cutâneo para quê? Para poder também perder mais calor e ajustar na manutenção da temperatura corporal por meio do mecanismo de evaporação. Tem vídeo aqui falando disso, mecanismos de regulação térmica ou termorregulação durante o exercício. Então tá aí, gente. Agora, olha só. Ô Cássio, se eu não tivesse a 100% do VO2 máximo, se eu tivesse, por exemplo, num exercício de intensidade submáxima, 60%, 70% do VO2 máximo, seria a mesma coisa de fluxo?
Não, aí você teria aqui mais ou menos uns 60 e tantos, 70% do fluxo para cá, e de onde tiraria menos? Da região esplânica. Por que que isso aqui teria mais ou menos 10, 12 a 15% do fluxo? Por quê? Porque se eu tiver numa intensidade menor, eu tenho uma descarga, né, simpático-adrenérgica menor, eu tenho menos adrenalina circulante e eu teria menos vasoconstrição esplânica e um pouco menos de vasodilatação para o músculo. Então essa redistribuição ela é proporcional à intensidade do exercício. Quanto menor a intensidade, a região esplânica fica com um pouco mais e o músculo com um pouco menos. Por quê? Porque a demanda metabólica do músculo não é tão alta. Tudo bem? Isso aqui, então, ó, a descarga adrenérgica é o fator primariamente determinante desse aumento do fluxo para a musculatura. Depois, na medida em que começa, e aí o músculo que está ali trabalhando lá na musculação, treino de peitoral, de braço, você vê que ele aumenta muito mais do que os outros, fica mais inchado, aquele tal defeito pump, ou você está lá na bike fazendo um intervalado mais intenso a perna, isso é fluxo sanguíneo aumentado. E aí vem os fatores secundários, que estão ligados a quem? Ao direcionamento do fluxo mais para aquele músculo que está trabalhando, e não para todos os músculos. Aí isso acontece por conta do aumento da temperatura no músculo que está trabalhando, a temperatura aumenta mais ali, o aumento da temperatura local dilata um pouco mais. O lactato no treino mais intenso, ele difunde o músculo ali para os capilares locais, promove ali, né, nas arteríolas e artérias menores na região, pouco mais de vasodilatação. O CO2, né, que está difundindo da mitocôndria ali para o sangue, promove um pouco mais de vasodilatação. E conforme esse fluxo também vai aumentando, libera mais, né, óxido nítrico e promove mais vasodilatação local agora, para o músculo que está em atividade. Tudo bem? Então, isso aqui é um fator mais sistêmico, né? O aumento da atividade simpático-adrenérgica e depois aqueles fatores locais. Temperatura do músculo ali que está trabalhando, o aumento do lactato, o aumento do CO2, né? O aumento do potássio extracelular por conta da despolarização e repolarização, tem mais saída de potássio, e o aumento da produção local de óxido nítrico. Tudo isso promove um aumento maior, adicional, da vasodilatação para os músculos que estão efetivamente trabalhando naquele momento, seja de membro superior, de tronco ou de membro inferior. Para fechar o papo aqui, quer fazer um cálculo? Quanto está indo para os músculos? Por exemplo, você está lá correndo ou pedalando, quanto que está indo de sangue para o músculo? Olha que bacana, para vocês verem o que é isso, gente, o que significa direcionamento de fluxo numa condição de exercício de intensidade máxima. Desse 1 litro por minuto aqui do repouso, se o indivíduo está em pé, aproximadamente 60% a 70% desse sangue vai para as pernas. Primeiro, pela ação da gravidade, segundo, que aqui é a grande massa muscular. Então, em repouso, para as pernas está indo mais ou menos, na condição de repouso, 600 a 700 ml de sangue por minuto. Agora eu estou lá com um débito máximo desse indivíduo sedentário, 20 litros por minuto, 80, 85, 16 litros por minuto indo para os músculos. Quanto está indo para a musculatura que está em atividade ali para as pernas, se ele estiver correndo e tal? É aproximadamente 80, 80 e poucos por cento desse sangue todo. Então, disso aqui nós estamos falando de mais ou menos quanto? 14 litros, por aí 13, 14 litros por minuto só para a musculatura das pernas, se ele está ali correndo, pedalando. Você tinha 600 a 700 ml por minuto. E num exercício máximo, pensando nas pernas, você vai para algo em torno de 14, 13, 14 litros por minuto. Você aumenta o fluxo sanguíneo local a 700, 10 vezes 7 litros, 20 vezes 14 litros. Se é um indivíduo que entrega aqui 30 litros por minuto de débito, você aumenta em torno de 20 a 25 vezes o fluxo sanguíneo para as pernas durante um exercício máximo intenso. Olha o que é isso. Aumentar o fluxo sanguíneo local em 20, 25 vezes. É uma coisa fantástica, né? Fenomenal. Tranquilos? Então, ó, esse é o esquema, né? O mecanismo, é o fenômeno da redistribuição ou do redirecionamento do fluxo sanguíneo durante o exercício. A magnitude disso e os fatores, né, que determinam essa redistribuição do fluxo sanguíneo. Espero que tenha ficado claro, que tenham gostado do vídeo. Deixa aí, né, o seu like, a sua curtida.
recomende o vídeo, né, para os colegas, recomende o nosso canal. Caso não seja inscrito, te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Também faço o convite para que faça parte aqui, né, do nosso clube de membros, e eu espero revê-lo nos demais vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado.